Oi gente, meu nome é Ana, essa é a Natália, e a gente vai dar aula de inglês para vocês. A gente vai começar com o verbo to be hoje, mas assim, queria reiterar que, né, tem muito jeito de começar a dar aula de inglês, a gente decidiu optar por isso, mas a gente vai aprendendo e vendo que, né, o que funciona melhor pra gente, ou o que funciona melhor para vocês. E é basicamente isso, então a gente vai falar sobre o verbo to be, e no meio a gente também vai fazer uma introduçãozinha aos linking words, que a gente vai explicar melhor o que é lá, que cai bastante no Enem, mas é basicamente isso. A estrutura da aula a gente vai, né, ter uma parte mais assim, gramática, mais teórica, e no final vai ter umas questões do Enem que a gente trouxe para ilustrar e também para trazer um pouco de vocabulário e ver como isso, não como cai no Enem, mas como ele aparece no Enem, né, em muitos textos. Pode passar aí, Nath. Então, começando com o que exatamente é o verbo to be. O que é o verbo be? Em português, a tradução é ser e estar. E diferentemente do português, tem só um verbo que significa ser e estar. Então, por exemplo, em português, se a gente fala, né, eu sou feliz, eu estou feliz, são coisas diferentes. E no inglês também, mas, né, são as mesmas palavras. Tipo, em inglês você falaria I am happy. Isso pode significar que eu estou ou que eu sou. E isso a gente vai, né, distinguir isso pelo contexto. E por que é tão importante a gente aprender isso? Acho que, né, a gente sabendo a tradução do que é, a gente percebe como a gente usa os verbos ser e estar o tempo inteiro. Falar como é que a gente está se sentindo, eu estou assim, ou de onde eu sou. Muitas, né, no dia a dia a gente usa direto. E é muito importante estudar também, além disso, pelo fato de que ele é bastante irregular. Então, infelizmente, tem muita coisa que a gente tem que decorar para construir as frases. A gente vai apresentar, né, umas tabelas aqui de como é que a gente usa, mas é importante lembrar que, né, não precisa olhar essa tabela, decorar tudo. É para ter esse primeiro contato, para quem nunca teve nenhum contato, né? E, né, para depois isso vai entrando na cabeça, vai lembrando. E, enfim, é isso. E aí agora eu vou apresentar as formas que a gente usa. Pode passar, Nath. Obviamente tem mais do que esses, mas eu acho que fica um pouco pesado falar de todos. Então vamos apresentar esses aqui, que é o base form, present, né, presente, passado, futuro e a negação. Mas fiquem bem tranquilos, talvez, é o que eu falei no começo, né, a gente vai vendo o que funciona pra gente, se ficar muito pesado, mas a gente vai tentar fazer assim, e, vamos vendo, mas é isso. Então pode passar, Nath. Começando pelo base form. Não passou pra você? Não tem. Tranquilo. Acho que agora foi. Então, o base form é basicamente como a gente usa o verbo to be na sua forma mais, né, sem conjugar, sua forma mais natural. Ele é usado muito no imperativo e no infinitivo. Então, a gente tem exemplos aqui. O que é imperativo? Eu anotei aqui só porque eu fiquei com medo de falar errado, né? A gente usa imperativo basicamente para fazer um pedido, um convite, uma ordem, um conselho. Em inglês, a gente usa o base form do verbo to be no imperativo. Então, tem esse exemplo, seja feliz, né? Que pode ser considerado um conselho, não sei, que é um imperativo, que em inglês seria be happy, do verbo to be, e happy, que é feliz, seja feliz. Outros exemplos, a gente tem he likes to be with you. Esse é infinitivo, é a versão mais crua do verbo, né? Ela gosta de estar com você, sem conjugar o estar só, ela gosta de estar com você. E o outro que também é um exemplo diferente, mas com o mesmo intuito, né? She wants to be with him, ela quer estar com ele, que também é no infinitivo nessa forma mais crua, assim, do verbo. Pode passar. E aí a gente tem o presente, como é que a gente usa o presente para falar de ser e estar no inglês. Então aqui a gente tem essa tabela, e que nem eu falei, não se preocupem se vocês não já sabem, isso a gente vai pegando com o tempo, mas é um primeiro contato para ir pegando isso, para conseguir colocar no vocabulário, entender quando a gente vai ler um texto em inglês. Então a gente tem o I, que é eu, am, que é eu sou, eu estou. Aí tem o you, are, he, ele is, she is, que é ela, we, nós, are, you are, they are, eles, it is. Aí tem duas observações que eu quero fazer antes de ir para os exemplos, que vocês podem perceber nessa tabela que o you
de você e vocês, de tu e vós, ele é igual, ele é escrito igual no singular e no plural. E a gente vai distinguir se ele é no plural ou no singular pelo contexto. Então, se eu falar you, pode significar você ou pode significar vocês. É escrito da mesma forma, falado da mesma forma, isso vai ser distinguido pelo contexto mesmo. E outra observação que eu queria fazer é o do it, que em português, quando a gente fala do verbo, né, a gente tem esses pronomes, mas a gente não tem o it. E para traduzir para o português, não tem uma tradução assim direta do que seria. Eu coloquei, né, aquilo. Mas tem muitos jeitos diferentes que pessoas gostam de traduzir. E ele pode ser traduzido, obviamente, como aquilo, mas geralmente no português, quando a gente vai usar, a gente omite ele da frase. Então, por exemplo, em inglês a gente fala it is, né, do verbo to be, it is hot. Em português a gente só fala está calor. Quem está calor? Não, só está calor. A gente não tem esse pronome. Em inglês a gente usa o it. Então, na maior parte das vezes, esse it vai parecer omitido da frase mesmo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. I am at home. Eu estou em casa. Aí a gente tem you are great teachers. Vocês são ótimos professores. Como a gente tem esse teachers no plural, que é em inglês, professor é teacher e professores é teachers, com esse S no final, que nem em português. Então, a gente consegue ver que o you, aqui, ele é do plural. Só que, né, isso é pelo plural do teachers, né, que o you, sendo plural ou singular, a conjugação é are. Também é só uma observação aqui também, de novo, só para vocês terem um contato inicial com isso, mas assim, fiquem tranquilos de não decorar, só para não assustar, né, quando você vê um texto, que muitas vezes falando e também escrevendo, a gente abrevia o pronome com o verbo. Então, I am, muitas vezes é I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, we are, we're, you are, your, they are, their, e it is, it. E é isso. Pode passar, Nath. E aí a gente tem o passado mais simples, que, de novo, estou trazendo isso para ter um primeiro contato, a gente vai ver alguns exemplos no final da aula, dentro de um texto, assim, né? Mas aqui está uma tabela com o passado com o verbo to be, com os pronomes diferentes. Então, lembrando, I was, então seria eu era, eu estava, you were, he was, she was, we were, you were, they were, it was. Então, essa mesma tradução para todas, né? E, enfim, daí eu vou só trazer esses exemplos aqui. She was my friend, que seria ela era minha amiga, do ser, né? Do passado do ser em português. I was at the library yesterday. Eu estava na biblioteca ontem, né? Biblioteca library ontem, yesterday. E we were students in the same high school. Nós éramos alunos na mesma escola. E é isso, mais ou menos. Então, gente, agora falando sobre o futuro, né? Como a Ana citou, em inglês os sujeitos são sempre os mesmos, né? I, you, he, she, it. E no futuro não é diferente, só que nesse caso a gente tem uma palavra para representar o futuro, que é o will. Então a gente usa o will para representar o futuro junto com outro verbo, não só o be. O be, né, pode ser qualquer outro, então você pode falar I will play, que é eu vou jogar, e você pode falar I will be, que traduzindo tecnicamente é eu vou estar. Só que a gente não fala tanto assim em português, né? Normalmente a gente só conjuga o verbo estar para o futuro, mas no inglês é como se esse will representasse justamente que o verbo está sendo conjugado para o futuro. Acho que dá para ver melhor isso nos exemplos, né? Que no exemplo a gente fala I will be satisfied when I finish my work. Então, eu estarei satisfeita quando eu terminar o meu trabalho. Né? Então, a gente não fala eu vou estar satisfeita. Tem até algumas pessoas que falam, mas geralmente a gente fala eu estarei satisfeita. E no futuro é basicamente isso. Então, um outro exemplo é you will be together next week. E aqui a gente percebe que, como a Ana falou, né? A gente percebe se o you é plural ou singular pelo contexto, que nesse caso vocês estarão juntos semana que vem, e they will be at the party, que eles estarão na festa. E só uma observação também, né, é que o will também pode ser abreviado para
esse aqui que a gente colocou no finalzinho, nessa observação, que é para o apóstrofo LL, né? A gente só acrescenta o apóstrofo LL depois do sujeito. E na fala ele fica praticamente a mesma coisa, só que vocês podem encontrar bastante dessa forma durante os textos, né, nas abreviações, mas não se preocupe tanto em decorar isso, que vocês vão vendo mais no decorrer dos textos, vocês vão pegando mais o jeito. E agora falando sobre negativo, o negativo é bem simples, a gente só acrescenta o not depois do sujeito e do verbo. Então, no presente é I am not, you are not, he, she, it is not, we, you, they are not. Só que, mais uma vez, tem as abreviações, né, que basicamente a gente junta o not com o verbo to be. Então, o eu, o I, né, no caso, é o único que difere disso, que a gente vai falar I am not. E os outros ficam you aren't, que é o are mais not. He, she, it isn't, que é o is mais o not. E we, you, they aren't, né, que é o are mais not mais uma vez. No passado é basicamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente junta o was com o not e o were com o not. Então fica I wasn't, ou you weren't, ou he, she, it wasn't, e we, you, they weren't. E por último, no futuro, que é o mais simples, digamos assim, porque não tem variação entre o sujeito e é basicamente só juntar um will com not. Você pode falar I will not, ou você pode falar I won't, né, que é a abreviação dos dois juntos. E aí fica you will not, ou you won't, ou he, she, it will not, ou won't, e we, you, they will not, or won't, mais uma vez. E agora, como a Ana falou, a gente vai falar um pouco sobre os linking words, e a gente decidiu falar sobre isso porque são muito recorrentes, não só nas questões do Enem, né, mas também em qualquer texto que vocês forem ler ou interpretar, e eles estão sempre ali. E, basicamente, são as conexões que a gente tem no português também. Então, no português, a gente tem conexões entre frases que são aditivas, que são conectivas, que representam oposição, e no inglês é basicamente a mesma coisa. E a gente decidiu trazer primeiro os aditivos para vocês, né, que são bem recorrentes, e a gente vai acrescentando mais nas próximas aulas, mas falando sobre as aditivas, eu geralmente falo que a gente fala que não tem tanto uma tradução exata. Tem algumas palavras que vão ter, mas, mais uma vez, é interessante analisar o contexto. Então, falando sobre and, o and seria basicamente o nosso i, né, uma forma aditiva básica. E aí, also, to e as well representam basicamente a mesma palavra, que significa também. Furthermore, moreover e in addition to é como se fosse um ademais ou um além disso. E besides é apesar. E a gente fala assim que eles têm mais ou menos a mesma tradução, mas é como se fosse no português. Quando a gente está escrevendo um texto para uma redação ou algo assim, a gente costuma mudar as palavras que têm basicamente o mesmo significado para elas não ficarem repetitivas. Então, no inglês é praticamente a mesma coisa. Vamos supor que numa frase você já usou o in addition to, então depois, para não repetir, você coloca moreover. E aqui nos exemplos dá para ver um pouco melhor, né? Então, she's kind and polite. Então, ela é gentil e educada, né? Com destaque aí para o i como aditivo. In addition to kind, she is polite. Então, além de gentil, ela é educada. E she's kind and polite. Moreover, she's pretty. Então, ela é gentil e educada. E, além disso, ela é linda. E he's handsome and she's beautiful too. Então, ele é bonito e ela é bonita também. Então, é basicamente isso, falando sobre os linking words aditivos. Então, agora eu trouxe, né, a gente trouxe algumas questões do Enem para ilustrar isso um pouco. Nath, se você quiser fazer algum comentário, você, tipo, me interrompe a qualquer hora, assim, que a gente vai vendo como é que isso vai funcionar, enfim. Então, foi o que eu falei no começo, né, que eu trouxe isso mais para ilustrar um pouquinho como é que a gente usa, como é que a gente percebe, né, o verbo to be em textos e coisas do tipo, como é que ele é usado, acho que, enfim, para isso de ilustrar,
Também que a gente já tem esse contato com o Enem, podemos, né, resolver a questão já que está aqui. E é basicamente isso também por vocabulário, que nem com o que a Nath falou dos linking words, é uma coisa que cai muito no Enem, mas não adianta a gente só passar todos para vocês, a gente vai passando, vai vendo, e enfim, a gente vai vendo se isso funciona. Então aqui a gente tem uma questão do Enem, do ano retrasado, né? Não, ano passado. E aí eu vou ler aqui, que ele fala assim: we're a culture, not a costume. This is not who we are, and this is not okay. Então a gente percebe pessoas segurando nessas imagens com estereótipos étnicos, e eles tá escrito, né? Nós somos cultura, não uma fantasia. E só para, né, ver que a gente já percebe o verbo to be aqui, que we are, né, que tem essa coisa da abreviação, né, we are, do presente, do nós somos uma cultura, não uma fantasia. Então esse já é um exemplo. Daí embaixo a gente tem this is not who we are. Isso é um pouco, né, confuso às vezes, porque português também tem isso, aquilo, essas coisas assim. Então eu acho que a tradução de this seria isso. Então, isso é, que nem a gente fala em português, né? Isso é, que é a mesma tradução, this is, do verbo to be, isso é. Só que, né, a gente tem essa coisa que a Nath falou da negação, que a gente fala this is not. This is not who we are, isso não é quem nós somos. De novo, esse we are, só que ele não tá abreviado que nem no começo. This is not who we are. E no começo fala we're a culture, que é a mesma coisa, né? We are e we're. E daí fala this is not okay, isso não tá tudo bem. Então, só um exemplo, né, de como é que a gente percebe, como a gente usa esse verbo muito, e, né, a negação, as formas diferentes, enfim, achei legal trazer. Aí vamos resolver nela, só já que ela tá aqui, trouxe as respostas, se puder passar, Nath, que ele fala nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão. A interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de, e aí a gente tem estereotipar povos de certas culturas. Uma fantasia, um estereótipo. Ele tem as outras opções, que é discriminar hábitos de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, julgar padrões de beleza de diversas etnias e desvalorizar costumes de algumas sociedades. Vou começar por baixo. Desvalorizar costumes de algumas sociedades, talvez ele realmente queira dizer isso, mas isso não fica claro. Eu acho que a palavra-chave, né, da imagem é que a gente não é uma fantasia, essa questão do estereótipo. Então, por mais que desvalorize, esse não é o foco dele. Julgar padrões de beleza de diversas etnias, esse, né, não nem aparece como um julgamento de padrão de beleza. A questão de estereotipização, acho que é assim que fala. Banir imigrante, né, ele não fala nada disso. E discriminar hábitos de grupos minoritários, também a gente podia cair nessa, mas ele não fala diretamente da discriminação, diretamente ele fala mais dessa questão do estereótipo, de não ser uma fantasia. E é mais ou menos isso, assim. Pode passar, Nath. Tem algum comentário, Nath, para fazer, alguma coisa assim? Ou posso continuar? Pode continuar, né? Tá. Aqui a gente tem essa charge. Eu achei ela legal só para trazer uma questão do vocabulário, que cai bastante no Enem, da questão de pegadinha com vocabulário, essas coisas, que ela fala assim, primeiro, já vou destacar o verbo to be, só para a gente, né, ficar vendo isso e já ficar exposto a isso, ficar atento, né, a como é que a gente usa isso, que ela fala well, que seria então, here it is, aqui está. E o it, né, tem essa coisa da gente omitir o it daqui de novo, que o here, né, seria aqui, e aqui está, a gente não tem um sujeito disso, né, aqui está, a gente não existe, que eu falei no começo de quando a gente usa o it. Aí fala a estação que eu odeio. Aqui que já vou falar, né, que aqui que é onde está a pegadinha dessa questão, que fala a temporada ou estação que eu odeio. A estação, season, pode ser estação, tipo, verão, essas coisas, inverno, e também pode ser, assim, temporada. E por isso que tem uma confusão aqui que a gente vai ver. The season that I hate. Aí ela fala, come on, Anne, tipo,
vão, no tempo, tipo, ela fala, as crianças estão na escola, a temperatura tá amena, as folhas estão, já ela tem reticências, mas provavelmente verá, as folhas estão ficando secas, que aí a gente também a gente percebe a existência do verbo to be aqui também, né? Ela fala, as crianças estão na escola. The kids are in school. Então, the kids seria o quê? Eles, né? Eles estão na escola. E a gente percebe esse verbo to be aí também, não necessariamente com eles, né? Mas é que nem no português, a gente fala, as crianças estão na escola. The air is cool. Isso também é uma coisa que a gente não apresentou, né? Que muitas vezes essa abreviação a gente usa com outras palavras. Então, the air is cool. A gente tem esse apóstrofe, né? Apóstrofe com o S do cool. Então, seria the air is cool. O ar está cool seria, né? Qual que seria a tradução? Gelada? Não é meio gelado, meio... É meio ameno, né? E the leaves are turning... que ela vai falar, provavelmente, que estão ficando secas da estação. Que também a gente tem o verbo to be, tá falando das folhas, elas estão, enfim. E daí a gente tem de novo na próxima charge, I'm not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando sobre... ai, meu Deus. Outono. Outono. Meu cérebro deu uma bugada aqui. Outono. Aí dummy é uma expressão de falar, nossa, sua burra. Não, tô falando do outono. E aí eu tô falando sobre futebol. De novo, tem I am not, desse verbo to be do presente, com a negação, e I am talking about football. Então, eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo. Então, né, não sei se ficou claro que eu fiquei parando para explicar o verbo to be, mas uma pessoa acha que ela tá falando sobre a temporada, sobre a estação do outono, mas na verdade ela tá falando sobre a temporada de futebol. É mais ou menos isso, assim. Pode passar, Nath. Se quiser, pode falar. Gente, só um comentário que não sei se vocês perceberam, mas nas duas questões tem isso, né? Eles colocam bastante no Enem vocabulários que ou tem mais de um sentido, ou você pode confundir no português. Tipo, costume, que é fantasia, e algumas pessoas podem confundir com costume, por isso apareceu aquelas outras alternativas. Então, às vezes é bom ficar atento, assim, né? E fazendo as questões do Enem, dando uma olhada nos vocabulários que vão aparecendo, porque geralmente tem essa confusãozinha entre as palavras, porque justamente eles sabem, né, que a galera pode se confundir mesmo. Mas é mais uma coisa que vocês vão pegando com o tempo de ler os textos e tudo mais. Só observação. Assim, é muito, muito verdade isso. Sim, total. Vocês vão... acho que é por isso que ela... né, ficar vendo. Que eu falei no começo, né, a gente apresenta as tabelas, mas não é um negócio que você vai olhar e decorar. Você vai ter um contato, isso vai ficando na sua cabeça, e quando você for fazer questão, você vai conseguir distinguir isso, né, não cair nas pegadinhas. E aí, como eu já expliquei a charge, nem vocês já vão saber a resposta, já tá amarela, né, mas acho que fica bem claro que é essa questão da palavra que tem dois sentidos no inglês. Então ele fala, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida em um determinado momento porque as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, que é isso, temporada, estação. Tá falando do outono, tá falando do futebol. Aí tem as outras opções, divergem da opinião sobre futebol, uma das amigas desconsidera as preferências da outra, ignora o outono, uma ignora que o outono é temporada de futebol, e uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Então, né, se você sabe dessa distinção entre a palavra, fica bem, bem clara isso. E também é legal, né, que esse verbo to be, ele não é necessário para responder necessariamente a questão, nesse caso, é mais a questão do vocabulário, que tem dois sentidos a palavra. Mas é muito, a gente percebe, né, com essas questões que ele aparece muito, que o ser está a gente usa o tempo inteiro, então é o básico para conseguir entender uma coisa mais profunda da questão, assim. Pode passar, Nath. Aí, por fim, eu trouxe um texto. Eu fiquei na dúvida se eu trazia um texto, porque, né, é um pouco mais intenso, assim. Mas eu acho que é legal para ter esse contato, não precisa se preocupar com entender absolutamente tudo. A gente vai pegando vocabulário, que é legal. Nath pode me ajudando se tiver alguma correção. Eu vou ler o texto.
Aí a gente vai decifrando ele, pegando o verbo to be, daí a gente responde, que foi o que eu achei mais legal. Então eu vou ler aqui o texto. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. De novo, gente, eu quero reiterar aqui, assim, é para ter um primeiro contato, né? Não é para, né? É um texto, não é fácil e nem traz uns textos meio, né, cabulosos às vezes. Imaginei, né, que a gente seria uma coisa mais interativa com essa parte da aula, né? Mas a maioria vai, não, na maioria não, todos vão ver a gravação, então, né, vou ficar fazendo isso aqui sozinha. Mas na próxima vez a gente pode ter uma coisa mais assim, interativa nessa parte, que senão acho que fica um pouco denso. Mas já que eu trouxe, eu vou fazer. Então, eu vou mais ou menos fazer uma tradução geral do texto. Vai ter coisas pequenas que vocês, se vocês não, né, se vocês não falam inglês, vocês não vão entender de como, por que é construído de uma forma, uma frase, coisas do tipo. Mas com o tempo a gente vai pegando isso, e é basicamente isso que eu falei ao longo da aula e que a Nath falou também. Então, ele começa falando assim, uma das coisas que deixou uma impressão, né, uma incrível, incredible impression em mim do filme foi o conforto e celebração da sua própria beleza da Frida. E aí, nessa primeira frase, a gente já percebe o verbo to be, que ele fala uma das coisas que deixou essa impressão do filme foi, né, o conforto dela na celebração da sua própria vida. Então, de onde que vem o sujeito, né? Ele vem depois dele, né? Foi o conforto de Frida e a celebração da sua própria beleza. Foi isso que deixou a impressão. Já que você tá aqui comigo, tá ficando claro que eu tô com receio. Eu achei que ia ser, sabe, tava imaginando outra coisa. Não, sim, eu só ia fazer um comentário. Não sei se vocês perceberam nos outros também. Muitas vezes a ordem tá invertida do português, né? No português a gente faz, sei lá, sujeito, verbo e adjetivo e tudo mais. E no inglês muitas vezes essa ordem se inverte. Eu acho que no começo isso pode ser bem confuso, mas com o tempo que vocês forem lendo mais os textos, vocês vão pegando mais. E aqui, por exemplo, a Ana falou, né? In the film was Frida comfort in celebration and comfort in and celebration of her own unique beauty. Então, em português a gente falaria, tipo, a Frida foi impressionante no filme que ela estava lá demonstrando conforto, celebrando a própria beleza e tudo mais. Então, muda um pouco, mas não se preocupe tanto com isso. É mais, como a Ana falou, com o tempo vocês vão pegando, vão desenvolvendo. E Ana, pode seguir, todo mundo ainda direitinho. Não, tá, mas eu agradeço esses comentários. Acho que é legal. Daí ele já vai falando. Ela não tentava se conformar, to fit, né, de caber dentro das ideias convencionais, ou imagens de, não sei se feminilidade, né, enfim, não sei exatamente qual seria, mais ou menos isso, do que faz alguém. Aí, instead, que em vez disso, ela incorporava, né, inhabited, que pode significar habit é viver, né? Então ela né, realmente incorporava, vivia as suas próprias únicas gifts, que seria assim, as suas gifts é presente, né? Então os seus a gente não falaria em português seus presentes, mas os seus dons, o que ela tinha de bom naturalmente. E daí fala not, dessa negação, mas não com verbo to be, só para lembrar que esse not significa negação. Not particularly caring what other people thought. Então, não particularmente se importando com o que as outras pessoas achavam. De novo, a gente percebe muito isso, né, que a Nath falou. A gente vê muita inversão com todas as frases. Quando eu falo, já vou olhando as palavras para inverter, para fazer sentido no português. Mas é isso. A gente vai pegando com o tempo.
Daí fala, she was magnetic and beautiful in her own right. Então, ela era magnética, né? E linda, então ela atraía tudo. Ela era e linda no seu próprio direito, em ela mesma. Então, daí fala, she painted for years. Aí fala aqui, not to be commercial success or to be discovered. E aí a gente tem esse negócio que eu falei do começo, do base form, do verb to be. Então, não era para ser um sucesso comercial ou para ser descoberta. Então, essa versão mais crua do verb to be. Não era para ser esse sucesso comercial ou para ser descoberta. Mas, but, para expressar a sua própria interna dor, felicidade, família, amor e cultura. E daí tem essa parte que ele fala assim, she absolutely and resolutely was who she was. Que, né, ela era quem ela era. Esse tem uma tradução bem direta, né? Ela era quem ela era. A gente sabe o que significa, né? Ela era fiel a quem ela era. E esse absolutely and resolutely é só um jeito de, assim, de falar com muita ênfase que ela disso, né? Absolutely, tipo, inteiramente, sem dúvida alguma, resolutely também. E daí termina falando the trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Então, a veracidade, a verdade da sua visão única e sua habilidade de, de se encontrar firmemente se manter firme na sua própria verdade foi o que deixou ela bem sucedida no final. Então, era o que fez ela ser bem sucedida no final. E é mais ou menos isso, né? Que esse was, ele se refere a tudo que foi falado antes, né? Essa veracidade, essa fieldade de estar firmemente onde ela está, ser quem ela é. Foi o que fez ela ser bem sucedida. Acho que essa parte ficou bem densa, assim, desse texto. Quer falar mais alguma coisa, Nath? Eu só ia falar, gente, que obviamente tem bastante vocabulário, assim, um pouco difícil, mas com o tempo vocês vão pesquisando, vão pegando mais, mas é interessante ver, tanto como o verbo to be é super presente, né, a Ana mostrou aí, com was, com be, na forma mais básica, mas também como aparecem os linking words, tanto aditivos quanto outros, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, e a gente vai tentar trazendo isso para vocês também. Não sei se vocês notaram, mas o who, o what aparece bastante também, que são palavras bem chaves na língua inglesa, que a gente está tentando trazer na próxima aula também. Então, acho que tudo vai se encaixando e fazendo sentido para vocês. Sim. E na próxima aula, se tiver a gente vendo ao vivo, a gente pode conversar, ver se faz sentido da aula, assim. Se vocês tiverem, né, visto essa aula, vocês falam que foi muito denso, não foi. Prefiro que vocês tragam isso, texto, não precisa trazer texto do Enem, pode ser outro texto, enfim. Totalmente aberto a sugestões, que, né, tem muitos jeitos diferentes de abordar o inglês e de ensinar o inglês. Então, eu vou terminar aqui respondendo a questão. Você pode passar, Nath? Que ela fala, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. Não, ela fala que ela tem uma beleza única, mas não é isso que a impressiona, né? A impressiona é o fato dela ser quem ela era. Vender bem a sua imagem, né? Bem o oposto disso, ela fala que a gente inclusive destacou, né, de to be, não era, o intuito dela não era ser um sucesso comercial, não era ser descoberta, então vender bem a sua imagem definitivamente não era o intuito dela com isso. Ter grande poder de sedução, de novo, né, não essa questão de ser quem ela era, então o D é o certo, assumir sua beleza singular, e daí o E fala criar-se por meio da pintura, né, ele fala que ela pintava, mas isso não é o que a impressionou. E assim, mais ou menos isso que a gente preparou para a aula hoje. E é isso que eu falei, né? Não sei se foi a melhor ideia. Não sei se foi a melhor ideia fazer assim, trazer a questão do Enem, não sei se foi muito pesado. Não sei quais são o nível de vocês no inglês também, o que dificulta. Mas é isso, né? A gente vai entendendo como que a gente pode fazer com o tempo. A gente vai aprender com vocês e vocês aprendem com a gente. E a gente vai tendo essa troca, que eu acho que vai ser bem legal. E com o tempo a gente, né, vai indo no mesmo ritmo, assim. Tem algum comentário? A gente está super aberto a isso. Então,
façam sugestões, a gente está aqui para ajudar vocês e o que a gente puder ir alterando e ajudando, acho que é isso, como ela falou. A gente vai aprendendo juntos. É isso.